Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa atividade com a prece. Como todo trabalho de nossa casa será iniciado com a prece. Senhor Jesus, queremos primeiramente te agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, reunidos em teu nome, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, patrono de nossa casa, dos seus mensageiros. E assim, te rogando, divino amigo, a tua proteção, te pedindo a presença dos teus enviados nesse momento, que possam estar presentes em nossa atividade. E ainda uma vez, te agradecendo pela oportunidade de termos esta casa à nossa disposição, onde podemos aportar todas as semanas em busca do lenitivo para as nossas aflições, e que cada um aqui presente possa receber de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Obrigado, Jesus, abençoa-nos, que Deus nosso Pai nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. O nosso título hoje aqui é Ouçamos Atentos. Nós seguimos esta série evangélica de Emmanuel, através do nosso saudoso Chico Xavier, e são uma página praticamente, uma página e meia, coisa rápida. São lições muito interessantes, porque eu considero Emmanuel um professor. O próprio Chico dizia, tudo que eu sei, aprendi com Emmanuel. E fora do corpo, porque no desdobramento, enquanto o corpo dorme, aparentemente a gente está perdendo tempo, né? Por que vocês estão aí atrás, escondidos? Põe mais assim, lá atrás, lá, os últimos que estão lá. Estão escondidos atrás. Vem para frente, gente. Não tenham medo, não. Não vai baixar nenhum espírito aqui. E se baixar, será de luz, viu? Se baixar, será de luz. Olha, então, eu peço licença a vocês que estão aqui presentes, porque eu estou parecendo uma freira aqui, Madre Teresa de Calcutá, aqui com a minha indumentária. Mas brincadeiras à parte, nós vamos ao nosso estudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o resto, tudo o mais, vos será acrescentado. Não é o que nós fazemos. Não é o que nós fazemos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Não. Para muita gente é só no dia que vai na igreja. Eu sou religioso, cumpro com todos os deveres. Não perco uma missa, não perco um culto, não perco uma sessão espírita. Mas até aí, vamos dizer assim, melhor que nada. Melhor que nada. Mas aqui, Emmanuel, aqui no trecho mais adiante, ele fala a respeito da nossa falta de consciência espírita, de responsabilidade, de assumir. Por exemplo, hoje, está com 10 graus mais ou menos aqui em Santo André. Eu não vou não, está muito frio. Vou ficar embaixo dos cobertores, aí põe uma manta nas pernas, no pescoço e tal, e vai ver um pouco de televisão, uma novela. Isso não é julgamento, não é censura não, viu gente? Ele está chamando a atenção que nós não damos prioridade ao reino dos céus. Aliás, a maioria das pessoas não pensam assim, como será a vida depois da morte? Será que existe vida depois da morte?
A própria ciência não cuida disso. Não cuida disso, não é assunto da ciência. Na minha opinião, a ciência que deve buscar a realidade espiritual, se existe ou não existe vida depois da morte. E, no entanto, isso é um assunto da religião. E aí está essa confusão toda. Tantas igrejas, tantas religiões e pouca espiritualidade. Perdoar os inimigos. Se tiver umas 10 pessoas na humanidade que perdoa aquele que calunia e persegue a gente, meu Deus do céu. E olha que Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Por isso que ele foi sacrificado, porque era uma blasfêmia, era uma loucura falar isso para aquela época. Hoje ainda é. Hoje é. Quem é que ora por aquelas pessoas que estão falando mal de você, que estão te caluniando, falando na mídia? Quem faz isso, gente? Parece uma coisa, para nós, não vou dizer que é difícil, é impossível. Quando a pessoa menos espera, está caindo em tentação. Está falando, mas fulano está falando isso de mim. Quem é ele para falar? Eu vou tirar a satisfação, não vai ficar assim, não. Eles falam, é o meu sangue italiano, é meu sangue isso. Não é o sangue nada. É o temperamento da pessoa, porque não tem uma orientação maior da vida espiritual. Que tudo que nós fazemos na matéria vai refletir na vida espiritual. Vai refletir no futuro. Por que sofremos hoje? Porque lá atrás claudicamos, não praticamos o bem, não fomos fraternos. Isso é Emmanuel que está falando aqui, ó. Está aqui escrito. Porque ele também se inclui, ele diz aqui, ó, no finzinho ele fala, já, considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Prioridades. Quais são nossas prioridades? Eu estou incluído nesse pacote, viu, gente? Não pensa que eu superei tudo isso aí, não. É que a nossa obrigação é falar o que está escrito, é divulgar a doutrina. Mas, ai de nós, se não praticar pelo menos 10% do que a gente aprendeu, porque será cobrado de nós. É castigo? Não. Os nossos irmãos evangélicos, eu tenho contato com muitas pessoas que são evangélicas, católicas, pensam completamente diferente. Acha que vai na igreja no domingo, faz a missa, cumpre aqueles mínimos deveres sociais e está tudo quites. Para nós é muito difícil, viu, gente? É muito difícil. Tem que ter vontade, tem que querer, tem que se esforçar e considerar, principalmente, que isso aqui é uma passagem. Nós não somos daqui, mas estamos aqui. O nosso destino é maior, é seguir adiante, é subir cada vez mais. Mas na fase que nós estamos da evolução, ainda estamos com pés de barro. Estamos patinando. Por quê? Quais são as nossas prioridades? O que é que vem em primeiro lugar? O reino de Deus? Não acredito. A gente não está em condições, pelo menos não
avalia a questão do espírito, da imortalidade, dizer, meu Deus, tudo que eu fizer aqui vai refletir no meu futuro. Porque hoje, na minha vida, eu estou colhendo do passado. E olhe lá que a coisa é dosada. É dosada. Nós não pagamos tudo à vista. Em suaves prestações. Porque acumulamos muitos erros, vícios, coisas ruins. E temos que, aos poucos, ir deixando tudo para trás. Daí os problemas, as dificuldades, as lutas. E outra coisa, precisamos desenvolver o nosso potencial, os poderes latentes que a criatura carrega consigo. Jesus falou no assunto de uma maneira tão sutil, porque na época era difícil eles assimilarem isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais, que é aquilo que a gente mais procura, que dá prioridade, virá automaticamente, pelo mérito. Pelo mérito. Então nós teremos menos necessidades, porque todas as necessidades que estão preenchidas da matéria, na Terra, são materiais. É uma televisão cada vez mais aperfeiçoada, é um carro cada vez mais moderno, uma casa cada vez mais bonita. Quer dizer, tudo é em função do corpo. Mas nós não somos só corpo. Nós somos espírito antes de tudo. Antes de tudo, somos espíritos. Queiramos ou não, acreditemos ou não. Se nós não acreditamos, problema nosso. A lei é a mesma para todos. Então nós temos que aprender. E a doutrina espírita, nesse ponto, ela é extraordinária. As verdades, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Diz aqui, Emmanuel, olha, o programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Nós temos obrigação de hoje ser melhor do que fomos ontem. Se fizermos alguma coisa errada, ontem, hoje a gente procura não fazer mais. Quer dizer, nós mesmos buscando a nossa felicidade, porque do contrário, ficamos atolados, não saímos da lama. Tem que se esforçar. Eu que estou com 91 anos, estou me preparando ao máximo. Por quê? Vamos pedir contas de muita coisa. Eu tenho refletido muito sobre isso. Será que eu fiz as coisas certas? Será que não está faltando alguma coisa? Meu Deus do céu, me perdoe, porque Deus fala assim, não, o problema não é de perdão, meu filho. Você teve oportunidades, né? Como diz lá o Evangelho, que Lázaro pedia a Jesus, pedia a Deus, né? Mande lá na terra as pessoas avisarem meus irmãos para que não procedam como eu procedi. Aquela parábola do rico e do mendigo, né? Vocês se lembram, né? Pedindo a Deus que mandasse, falou, mas lá eles têm os profetas, os sábios, os filósofos. É só buscar o que eles estão ensinando. Eles saíram daqui e foram para lá para ajudar vocês. Eles são meus embaixadores. Eles são meus procuradores. Eles têm a voz da verdade. Siga-os.
Estude-os, acompanhe-os. Porque Deus não está aqui presente entre nós dessa forma física, né? Nós precisamos de contatos físicos. Então, somente outras pessoas que podem nos ensinar. E nós temos a vantagem, porque, olha, isso aqui é psicografado. Emmanuel está no mundo espiritual, mas ele usou o instrumento, Chico Xavier, que, por sinal, um filtro perfeito. Nós não temos conhecimento de outro médium capaz de se dedicar a vida toda, a dedicação total, privar-se de muita coisa, viver dentro de uma certa pobreza, não miséria, mas pobreza, trabalhador, foi funcionário público 30 anos, no Ministério da Agricultura, no tempo que a responsabilidade era maior. Depois, com o crescimento, com a evolução, com tanta tecnologia, as coisas foram mudando, mas ele é do tempo do escrivão, fazer com a mão mesmo. Os livros, tudo escrito à mão. Né? Então, gente, o Emmanuel, que foi, segundo as informações dos espíritos, né, ele próprio teria afirmado ao Chico Xavier, e o Chico Xavier passou adiante, né? Teria sido a última encarnação o Padre Manuel da Nóbrega. Mas lá atrás ele foi Públio Lentulus, senador romano. E nessa época ele soube de Jesus, porque a esposa dele, Lívia, ia nas reuniões lá naquelas reuniões que eles faziam nas catacumbas, porque eles eram perseguidos, eles tinham que se esconder. Porque a tradição judaica não aceitava a doutrina de Jesus. Não aceitava. Tanto é que eles sacrificaram o mestre, que nunca fez um mal a ninguém. Usou o verbo para divulgar a verdade, para ensinar. Mas nunca caluniou, nunca usou o verbo para coisas ruins. Então a perseguição era totalmente religiosa. Não estava de acordo com os textos bíblicos e com os profetas da época. Mas ele veio justamente para renovar, trazer as ideias revolucionárias do entendimento, da compreensão, da mudança de hábitos, da transformação moral. Coisas que são difíceis para nós. Deixar os velhos costumes, os velhos hábitos, os vícios. Porque a carne chama o prazer. A pessoa tem aquela avidez de satisfazer a matéria. Mas esse é o caminho errado. E nós só vamos aprender com a dor, sofrimento. Pedagogicamente falando, se nós formos analisar a coisa ao pé da letra, o sofrimento é o nosso maior amigo. Ele impede que a gente caia num abismo. Ele é que nos chama de volta para o caminho correto. Então, para nós, deveríamos entender o sofrimento como uma escola, uma aprendizagem, um aviso de atenção, cuidado, você está no caminho errado. E esse foi o único meio que a lei de Deus encontrou para nos obrigar a prestar atenção, como diz aqui, né? Como diz aqui a nossa lição, fala a respeito disso, inclusive o título aí.
ouçamos atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais vos será acrescentado. Quer dizer, quando tiverem merecimento, essas coisas virão naturalmente. Tudo aquilo que nós desejamos, a felicidade, a alegria, a paz, as coisas que nós temos necessidades, elas virão automaticamente. Porque passa a ser uma conquista nossa, valorizando as coisas. Então, dentro da medida, da visão da espiritualidade, somos crianças espiritualmente falando. Cometemos os erros na infantilidade espiritual. Não é tanta maldade. Não. Kardec diz isso. Ele chegou à conclusão que os seres humanos erram mais por ignorância e não por maldade. Existem aqueles que são cruéis. E qual é o destino deles quando morrem? Aí inventaram o lugar de sofrimento. Mas só que não é eterno, né? Quem vai para o inferno, na visão não espírita, né? Vai para o inferno. Então, aqueles que se arrependem, aqueles que seguem certas formalidades religiosas, pode se salvar, entre aspas. Mas salvar do quê? Qual é o perigo que estamos correndo? O inferno. O inferno é um lugar de pessoas ruins, pessoas más. Mas Jesus falou assim, ó, das ovelhas que Deus me confiou, que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E contou a história da ovelha desgarrada, que o responsável pelo rebanho contou, faltava uma. Mas deixou o rebanho, que estava tudo simbólico, estava seguro, estava guardado, estava lá no curralzinho, e foi atrás da ovelha desgarrada. Essas ovelhas somos nós. Somos nós. Então a gente tem que refletir, meu Deus, o Evangelho é uma pedagogia. Tem uma didática profunda para nos alcançar no entendimento, lá no subconsciente, lá na alma. Esse é o papel da religião. Religião nenhuma salva ninguém de nada. De nada. Quando se fala aí fora em salvação, quer dizer garantir o reino dos céus e não ir para o inferno. Quem vai para o inferno é porque se perdeu mesmo, não se arrependeu, não se transformou. Então Deus... Ora, mas quem criou o inferno? Veja que tudo foi tomado ao pé da letra. Não existe esse lugar chamado inferno. Não existe esse lugar chamado céu. Não existe... Não, o purgatório até que existe. É a própria terra. Estamos purgando, entre aspas, aqui na terra. Burilando. Mas para quê? Para alcançarmos aquela chamada purificação. Espírito livre de todas as imperfeições. Conquista da própria criatura. Porque nós somos criados simples e ignorantes. O que quer dizer? Seres que vieram do processo evolutivo até chegar na espécie humana e depois
deixa a espécie humana para viver na espécie espiritual, que sobe infinitamente. Nós não sabemos até onde vai. Jesus fala, buscai a perfeição. Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele se excluiu disso. Ele não disse como eu estou, a minha condição de espírito iluminado, eu vim aqui para mostrar para vocês. Não, não, não. A simplicidade dele, a modéstia, a humildade. Sede perfeitos como o Pai é perfeito. Quando? Durante a vida. Mas uma vida só? Uma existência? É muito pouco tempo. Como que eu vou ser perfeito numa encarnação? Com tanto problema, com tanta dificuldade, com doença, com problemas, trabalho. Me dê mais tempo. Porque essas criaturas humanas, as religiões, são pobres demais. Se uma criatura que vive 10 anos, 5 anos, como é que faz? Para onde vai? Ela não teve tempo de errar nem de acertar. Não construiu nada de positivo, de valor que possa ser considerado angelical. Superou os vícios, superou as dificuldades. Não superou nada. Ela não teve tempo. Nesse caso, se eu vou para o abismo, eu preferia então morrer na infância, porque pelo menos era o anjinho, ganhava o céu. Porque ele tinha que aceitar Jesus, tinha que batizar, tinha que isso, que aquilo. Não, nada disso. O reino de Deus se conquista de dentro para fora. Trabalhando, cumprindo com os deveres sociais, humanos, respeitando as leis e também as leis de Deus, que são permanentes. As nossas leis são transitórias. Estão sempre se adaptando à nova realidade, à evolução, ao tempo. Então a nossa moral é geográfica. O que aqui no Brasil é uma moral, em certos lugares até é imoral. Fazem coisas que, para nós, seria imoral, mas no costume deles, não. Então, aqui na Terra, nós temos todos os tipos de espíritos. É uma grande escola. E é isso que é a base da doutrina espírita. Porque quando Jesus diz, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, o que é a sua justiça? É agir como imparcialidade, ser justo. Só fazer aos outros aquilo que a gente gostasse que fizessem conosco. Se você vai tomar uma atitude contra alguém, você para e pensa, se alguém fizesse isso para mim, comigo, eu iria gostar? Não. Não quero isso para mim, então não faça. Olha que coisa fantástica a medida de justiça. O reino de Deus é a sua justiça. A justiça é essa, fazer aos outros exatamente aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. E o que é que nós queremos que os outros façam conosco ou para conosco? O bem. Coisa boa. Eu não vou querer coisa ruim. Não. A gente vai querer coisas boas. Então faça também as coisas boas para os outros. Não precisa grande estudo, não precisa conhecer o céu e a terra, o Evangelho, a Bíblia, tudo. É bom conhecer, porque instrui, conhece e tal. Mas não é essencial. Não é aquilo que está aqui, em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar. Caramba, está exigindo demais, né? Na nossa forma de entender, na nossa pequenez, vamos dizer assim,
É muita coisa. É pedir muito. Olha que mais de 2000 anos atrás, imagina aquela civilização escutar isso. Amai-vos uns aos outros, como eu tenho ensinado, como eu tenho demonstrado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais. A gente não acreditava nisso. Tem muita gente que até hoje não acredita. Primeiro os meus. Em primeiro lugar estou eu. Aí nasce o egoísmo. Eu, tudo eu. Dá um pouquinho para os outros, divide. Então aí é que entra a solidariedade, a fraternidade. Então veja que Jesus veio lecionar para nós aquilo que é nosso dever. A gente pode não fazer completo, perfeito, mas faz, de algum modo. Começa amando a família, os parentes, os vizinhos, vai dilatando. Vai aumentando a humanidade, a nossa família humana. A gente está vendo as guerras, né? Que coisa horrível. Guerra em pleno século XXI. Isso é uma coisa absurda, já era para ter superado. Nós sabemos falar, conversar, raciocinar, dialogar, mas a prepotência, o orgulho, a vaidade, todo aquele que é inferior, ainda carregamos. Por isso sofremos. O sofrimento não vem de Deus, não, vem de nós mesmos. De nós mesmos. Céu e inferno está dentro de nós, disse Jesus. E é verdade, não são lugares. Não é um lugar assim, vai para o inferno, como se fosse vou para Piracicaba, vou para Rio de Janeiro. Não. Ele não existe como espaço limitado. Não existe. É fictício, é simbólico. É um estado de espírito onde quer que você esteja. Muita gente está aqui na Terra, talvez não muita gente, né? Algumas pessoas estão no céu. Estão aqui na Terra, mas estão num céu, verdadeiro céu, de paz interior, tranquilidade, serenidade. E Joana de Ângeles, para quem não sabe, é mentora de Divaldo Pereira Franco, médium baiano, da cidade do Salvador, orador excelente, talvez um dos maiores oradores que a Terra já teve na área religiosa. E ela sempre orienta, tem vários livros dela através do Divaldo, né? Que uma consciência tranquila pelo dever cumprido é o começo do reino dos céus. Quando alguém diz assim, olha, você vai ser intimado também. Pois, estou tranquilo, não fiz nada de errado. Você não vai ficar apavorado. Ai, meu Deus, e agora, o que será de mim? Por quê? Quem não deve, não teme. Já diz o ditado, não? Então, vamos lá. É para ir lá? Vamos lá. Estou tranquilo. Minha consciência está em paz. Não devo. Isso é o começo do reino dos céus. Gente, a lição de hoje para nós é muito forte, por um lado, né? Mas tem muita sabedoria, tem muita caridade, tem muita bondade, porque os espíritos, que são os embaixadores da verdade, são nossos irmãos que já se adiantaram no tempo, né? Tem mais condições, são espíritos mais maduros, experientes.
Eles têm que ensinar os seus irmãozinhos mais atrasados. Por isso que existe esses anjos, esses santos, esses espíritos de luz, os profetas, os médiuns, alguns até mais avançados que outros no trabalho, na caridade, no amor. E eles vieram para exatamente dizer assim, se eles podem fazer, por que nós não podemos? Se eles amaram até a morte, se fosse necessário, entregaram a vida pela causa, nós não precisamos entregar a nossa vida física, nosso corpo, para o sacrifício. O sacrifício é de outra natureza. É a abstenção de tudo aquilo que nos causa mal. Os vícios materiais, que provocam suicídio indireto, e os vícios espirituais, que são mais perigosos que os físicos. Jesus falou com os fariseus que tentavam, de alguma forma, pegar uma falta, alguma coisa de Jesus contra César, contra o Império Romano, para condená-lo. Então tentavam-no de todo jeito. E o que Jesus falou para os fariseus? Em verdade vos digo, as meretrizes chegarão primeiro que vocês, vos precederão no reino do céu. Ele disse isso com todas as letras. Essas que vocês tanto condenam, já são vítimas de uma situação. Não pensa que elas são felizes, não. Não são felizes. São criaturas que, pelas circunstâncias, pelas necessidades, por várias razões, caíram nessa vida. Pois elas chegarão primeiro do que vocês no reino do céu. Vocês religiosos, falsos religiosos. Prega as coisas para os outros, mas vive no erro, no vício, na maldade. E Jesus foi realmente um modelo, nosso modelo e guia. Por quê? A sua retidão. Quando o soldado esbofeteou na frente de Pilatos para mostrar, né, o chefe, Jesus olhou para o soldado. Soldado, por que me bateste? Se eu falei errado, mostra-me o erro. Mas se eu não falei nada errado, por que me bateste? Às vezes eu fico pensando, até hoje esse soldado deve perguntando assim, mas é verdade, por que eu bati nele? Para mostrar força? Para agradar meu chefe, Pilatos? Tal a doçura. Ele que poderia provocar um raio, uma trovoada, ele poderia fazer, acalmou a tempestade. Ele tinha um poder magnético muito grande. E, no entanto, não usava esses poderes para demonstrar nada. Ele foi um modelo para nós, olha, humildade. Não revide o mal com o mal. Porque isso não tem fim. É ruim para vocês. O mal que a gente faz mal para nós. Entenderam?
todo o mal que a gente faz para os outros tem um retorno. Vai chegar a nossa hora. A lei de causa e efeito. Então, esse pobre rapaz, essa criatura, se na outra existência, numa próxima existência, ele nascer com os braços ou sem braços, é aquela bofetada lá atrás. Porque ele vai ficar com tanto remorso que vai pedir uma reencarnação. Senhor, eu estraguei a minha vida por causa do braço, eu dei uma bofetada em Jesus. Fazei com que eu nasça sem os braços para expiar o meu remorso de ter feito o que eu fiz. Então, a lei de Deus é sempre a favor da gente. Pode parecer uma coisa assim duvidosa, mas não é. É que nós sempre agimos, sempre não, quase sempre, muitas vezes, contra as leis de Deus. E os homens copiaram as leis de Deus, fizeram os códigos. Então, todo crime, todo erro grave que causa danos, tem um processo para dar liberdade à pessoa de se defender, justificar, mas tem a punição. Só que na Terra, o objetivo dessa punição é reeducar o espírito. Não é vingança. A gente fala punição, mas não é punição no sentido de castigo. Não. É um reparo. E esse reparo tem uma finalidade pedagógica. Você aprender que isso está errado e não deve ser repetido. É assim que se aprende. Os ensaios, tentativas, erros, aprendizado, caminho certo. Como Paulo dizia assim, quando eu era criança, agia como criança. Quando eu era menino, eu agia como menino. Mas agora eu sou homem. Tenho que agir como homem. Não falta modelo, gente. Não falta modelo. A dose é muito forte, não? E eu estou nesse pacote também. Estou lutando com as minhas imperfeições. Espero chegar lá um pouco melhor do que quando eu cheguei aqui, né? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por tantas dádivas que nós recebemos, tantas coisas boas, bonitas que existem na Terra. É preciso ter olhos de ver, porque muita gente enxerga, mas não vê, não aprecia o que vê. E Jesus disse, olhai as aves dos céus. Elas não juntam em celeiro, e no entanto o Pai Celestial as alimenta. Cada dia é cada dia. Olhai os lírios do campo, quanta beleza! Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. É Jesus falando para nós. É Jesus mostrando que a divindade previu tudo para atender as nossas necessidades. Os alimentos, as frutas, os animais que produzem o leite para alimentar. Quanta coisa linda, maravilhosa a natureza nos oferece e nós ainda depredamos as obras de Deus.
destruímos as coisas bonitas, belas e úteis da terra. Quanto egoísmo, quanta maldade, quanta inferioridade ainda temos. Ajuda-nos, Senhor, a vencer essas etapas. Inspira-nos sempre na prática do bem, do amor, da verdade. Que possamos aos poucos limpar a nossa alma, manchadas pela nossa incúria, pela nossa preguiça, pela nossa má vontade, pelos interesses imediatos. Quanta coisa! Somos muito gratos, Senhor, por todas as coisas. Tudo aquilo que edifica, que constrói, que eleva. Quanta beleza existe na face da terra. É preciso olhar os lírios do campo, as aves do céu e tudo mais que a natureza produz para o nosso benefício. Tudo que foi construído, produzido na terra, é para o ser humano usufruir, fazer da terra, não digo um paraíso, mas um lugar onde possamos viver em paz, desenvolver nossas qualidades, apreciar as coisas boas, enfim, sermos seres melhores. Assim sendo, em nome de Deus, nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, do nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, damos por encerrada a nossa reunião desta noite. Graças a Deus.